né? Porque eu fiz escola técnica, fiz telefonia, fui trabalhar com telecomunicações numa empresa chamada Standard Elétrica, e chegando à Standard Elétrica eu vi o pessoal projetando equipamento de segurança, capacete, telefones. Eu falei, é isso que eu quero fazer. O que é isso? Isso é tecnologia. Eu falei assim, então eu quero aprender tecnologia. Onde é que aprende tecnologia? E ele falava, você tem que fazer desenho industrial. Eu falei assim, aonde tem escola de desenho industrial? Na PUC, no Rio de Janeiro. Aí é o único lugar que tem. Na verdade tinha outro, só que eu não sabia, né? E aí fiz vestibular fazer desenho industrial. E cheguei lá e encontrei uma escola de artes, né? Fui aprender a desenhar modelo vivo, aprender a desenhar as araras que tinha lá, a fazer colagens. E eu falei, mas eu não quero fazer isso. Eu acho legal, mas não é o que eu escolhi trabalhar com tecnologia, né? E pensei em desistir. Aí encontrei alguns professores que me mostraram, né, que valia a pena continuar, porque tinha todo aspecto de tecnologia que eu ia acabar aprendendo. Continuei, terminei. Comecei a frequentar já nessa época vários encontros na área do design. E eu fiquei muito frustrado. E a pergunta a afirmação que eu acabava fazendo é o seguinte: cara, desenho industrial é uma merda. É uma merda. Eu comecei a achar, falei assim, as escolas são muito ruins, os cursos são muito ruins, eu perdi meu tempo, joguei fora uma profissão e comecei a fazer um negócio que não vai me levar a lugar nenhum. Mas continuei encontrando gente boa, gente séria, que foi me mostrando que havia um espaço, que era um espaço de seriedade, e que eu podia trabalhar ali. Então eu dei continuidade, fiz posteriormente o meu mestrado em engenharia, e fui fazer o doutorado. Quando eu fui fazer o doutorado, eu fui fazer na engenharia, mas era uma tese sobre educação, porque eu queria estudar o ensino de design, né? E, bom, aí a minha pergunta que eu fiz, né, quando eu comecei a fazer, que seria assim, uma pergunta oculta, que a gente costuma fazer, era por que o ensino de design no Brasil é uma merda? Essa era a minha frase. É evidente que depois eu transformei essa frase numa frase mais rebuscada, porque tinha que apresentar isso para a academia de alguma maneira, não podia colocar dessa forma, né? Mas no fundo era isso, estava lá escrito, era isso que eu queria saber. Iniciei, fiz a pesquisa. Nessa pesquisa eu acabei entrevistando muita gente da área de educação, de pedagogia, da engenharia, na área de medicina, e descobri que não é só o ensino de design que é uma merda, o ensino superior no Brasil é ruim. Existem ilhas de excelência, existem lugares, espaços com pessoas que levam a sério esse trabalho, existem trabalhos muito bons sendo feitos, mas de uma maneira geral é muito ruim. E aí eu queria saber o seguinte, aí está por trás da minha hipótese, o que é que provocava isso? Da onde vinha essa baixa qualidade do ensino? Sai aqui atrás da mesa que eu estou à vontade ali não. Da onde vinha esses problemas, né, essa dificuldade, essa baixa qualidade do ensino superior, particularmente do design, porque era a área que eu estava estudando, a área que me interessava, né? Então, a apresentação que eu vou fazer, ela está baseada aí. A minha tese foi muito longa, tem muitos dados, usei muitos instrumentos, tentei fazer um resumo, uma coisa bem resumida para apresentar aqui para vocês, e até para não cansar muito, até porque não dá muito tempo de explicar toda a parte de fundamentação, mas eu vou tentar dar assim, o básico, né, o essencial que norteou a pesquisa. Então, André, por favor. Não nessa não, essa aqui, essa. Não, essa. Essa. Bom, então só para a gente se situar aqui, a gente tem que considerar a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, ou seja, existe uma Constituição, né? A gente tem a Constituição brasileira, dentro da Constituição existe um documento chamado Lei de Diretrizes e Bases.
da educação, é que norteia toda a educação. E hoje ela está dividida assim, ensino superior e educação superior e educação básica. Superior, cursos de graduação, sequenciais, pós-graduação e de extensão. Educação básica, educação infantil, fundamental e média. Bom, né? Não, pode voltar, por favor. Quando a gente pergunta, o ensino de nível superior, ele é superior a quê? Então, normalmente a resposta é superior ao ensino básico. Né? Terminou o ensino médio, é superior. Não, essa é uma resposta burocrática. Ele é superior porque é um ensino mais sutil. Até o ensino básico, o compromisso é a transmissão do conhecimento de forma fundamentada, mas quantidade de conhecimento. É evidente que com qualidade e com método, mas é o conhecimento que é transmitido. Quando a gente faz o ensino superior, que é o caso aqui, a gente está dentro da universidade, o que a gente está tratando é como esse conhecimento é gerado. Então, o método como é gerado, a forma como é gerada, é que é fundamental. Então, a gente não vai só aprender um conteúdo novo, a gente não vai aprender só uma disciplina nova, não vai só aprender um novo conteúdo, mas a gente vai aprender como esse conteúdo foi gerado. Por quê? Porque isso não caiu do céu, isso não é uma coisa milagrosa, isso não surgiu de nenhuma mente brilhante. Qualquer conhecimento, qualquer um deles que a gente tem acesso, ele tem uma origem e ele tem uma justificativa. Ele é daquele jeito, naquele momento, por questões históricas e conceituais, mas ele poderia ser de outra maneira. Então é fundamental a gente saber o que está por trás e como ele foi gerado. E quem são as pessoas que geraram esse conhecimento e qual o grau de comprometimento que ela tem diante da realidade na qual aquele conhecimento vai ser aplicado. Isso é o básico para o básico ensino superior, né? Fazendo um trocadilho aí, sem intenção. Bom, no ensino superior, a gente pode pensar 3 níveis também. O nível da prática, tecnologia e ciência. Ciência. O cientista procura para conhecer, esse é o compromisso da ciência. No nível da ciência, existem outros níveis mais abstratos. A gente pode pensar que nem o pessoal do esoterismo, né? Que é terra, água, ar e fogo, né? Os 4 elementos. A terra é o mais concreto. Água está ali no meio, ar, fogo mais sutil. No caso aqui, a ciência, existe um nível muito sutil. Por exemplo, existem alguns matemáticos, né, que eles geram fórmulas que não têm aplicação prática nenhuma. Eles apresentam aqueles trabalhos, eles deliciam com aquilo, mas nós, mortais, a gente não consegue entender nada. Para que serve aquilo? Para nada. Se perguntar para ele, para qual utilidade? Ele vai dizer, nenhuma. Por quê? Porque ele espera que exista alguém que esteja um nível um pouco mais abaixo, mais concreto, que possa pegar isso e transformar em algo mais concreto, e o outro vai transformar isso em uma coisa mais concreta, até chegar na prática. A partir da prática, se gera novos conhecimentos, que é um nível de abstração mais alto. Então, esse ciclo é o ciclo que se tem no nível superior, no ensino de nível superior. Partir da prática, da realidade que a gente vive no nosso dia a dia, a realidade social, né, a realidade das ideias, não precisa ser a realidade palpável, né, pode ser as nossas relações sociais, né, chegando até esse conhecimento que é o conhecimento científico. No meio, surge um conhecimento que é chamado conhecimento tecnológico. Nele, que esse autor Bunge, que é um epistemólogo, ele diz o seguinte: enquanto o tecnólogo, o cientista procura conhecer para conhecer, o tecnólogo procura conhecer para fazer. Então ele vai pegar esse conhecimento e levar para a realidade prática, né? Por exemplo, tem aqui um celular, vou pegar aqui. Não sei onde eu botei meu celular. A gente pega um celular, está aqui o celular, só para exemplificar. Que isso? Então está aqui um celular. Isso aqui é metal, plástico e vidro. Se a gente desmontar isso aqui, moer todo o vidro, todo o metal, todo o plástico e
juntarmos todos nós aqui, sei lá, quantas pessoas temos aqui, umas 50, 60, vamos juntar todo mundo, vamos pegar esse pó de plástico, pó de metal, pó de vidro, vamos fazer um celular. Será que a gente seria capaz de transformar num aparelho desse? Não, por quê? Porque isso aqui não é metal, plástico e vidro, isso aqui é tecnologia, ou seja, é conhecimento. O metal, plástico e vidro é o suporte para essa tecnologia, é a capacidade de comunicação. Se nós nos tornássemos telepatas, né, eu pudesse chegar agora e me comunicar lá com a minha casa, né, você chegaria e falaria assim, pô, vou me comunicar lá com a minha casa para preparar o jantar, quando chegar o jantar está pronto, né? Se a gente tivesse isso e chegasse alguém e mostrasse, olha só que bolei, um celular, a gente ia começar a rir, falar, qual a utilidade disso? Nenhuma, né? Então, isso aqui é mais do que matéria, é um conhecimento. Então, isso é tecnologia. Tecnologia é um conhecimento com possibilidade de transformar a realidade. Infelizmente, o que os estudiosos consideram o primeiro produto desenvolvido com rigor metodológico, tecnológico, metodológico, foi a bomba atômica. Isso foi o primeiro exemplo, assim, um marco. Capacidade de pegar um conhecimento científico e transformar em algo concreto. Infelizmente, o grande exemplo é esse. Mas, a partir daí, parece que a humanidade não fez só besteira, né? Os tecnólogos fizeram algumas coisas boas também. Na prática, atualmente o prático é aquele que opera segundo as decisões tomadas à luz do melhor conhecimento tecnológico. Né? Então, o prático, vamos supor que se a gente pega aquela pessoa que fabrica móveis, que produz brinquedos, que trabalha nessas áreas. Tá? Ele está mais no nível mais prático. Ele vai pegar esse conhecimento tecnológico bem mastigado e vai transformar ele numa coisa prática. No caso do designer, nós estamos aonde? Nós estamos aqui na tecnologia. Por quê? Porque a gente parte da realidade e a gente acessa o conhecimento, que é um conhecimento bom, conhecimento gerado segundo padrões que podem ser contestados. Tá? Por que pode ser contestado? Porque o conhecimento científico ele não é absoluto. Ele é válido dentro de certos limites. Tá? Não existe isso. Está provado cientificamente. Não está provado. Está provado considerando o método, o referencial teórico, o momento histórico, a que ele se aplica. Fora isso, não tem. Não se pode dizer que está provado que o homem veio do macaco. Não se pode provar nada, na verdade. Né? Pode se provar dentro daquilo ali. Se você pegar aqueles referenciais, é possível provar, ó, o homem realmente veio do macaco. Mas existe uma linha que diz que o homem veio do rato. Né? Então, existe mesmo, o pessoal de antropologia fala isso. Bom, então dentro desse cenário, quando a gente fez a pesquisa, a gente que eu digo porque, na verdade, eu não fiz sozinho, eu fiz um grupo de amigos que ajudaram, né? Minha orientadora e uma série de amigos me ajudaram a fazer a pesquisa. A gente identificou problemas em 3 categorias. Na verdade, corpo docente, corpo discente, instituição não são problemas, não, são soluções. Mas existem problemas relacionados ao corpo docente, aos professores, problemas relacionados aos alunos, problemas relacionados à instituição. Por exemplo, um problema que se mostrou bastante grave, né, é a questão da capacitação e qualificação docente. Então, a gente via que tinha um número muito pequeno de professores que tinham titulação, né, tivessem feito uma pós-graduação, mestrado, doutorado, e um número muito pequeno de professores com qualificação pedagógica, ou seja, que tivesse passado por um curso de formação pedagógica, que tivesse aprendido alguma coisa de didática, é um número pequeno. Então, a gente considerou isso um problema na área do design, para o desenvolvimento da área do design. Tá? Em relação aos alunos, um problema seríssimo que a gente encontrou quando fazia entrevista com os alunos e observava depoimentos, é que os alunos não gostam de estudar, não gostam de ler. Então, a gente é meio assim burocrático, né? A gente ia ver com os alunos, não, porque tem professor que passa muito livro, a gente tem que ficar lendo, tem que ficar estudando. Aí eu falei, mas tem que estudar, né? Você está aqui para estudar, não é só para assistir a aula. Não, mas tem determinadas aulas
que elas são puramente práticas. Então não tem que estudar. Eu falei, não, tem que estudar, ela é prática, mas ela tem um componente teórico. Então é necessário que esse componente teórico também seja assimilado. Mas esse problema foi um dos problemas assim que se destacou. Da instituição, é uma falta de apoio grande, né, para infraestrutura, equipamentos, apoio a encontros, apoio a publicações. Poucas instituições realmente investem na parte acadêmica. Há uma grande preocupação com a parte estrutural, né, a arquitetura do prédio, mobiliário, mas na hora que entra na parte acadêmica, em geral, principalmente nas particulares, existe uma falta de disposição para fazer algum investimento, né? Porque aí entra a questão lucro-benefício. Bom, quando se faz uma pesquisa, a gente primeiro identifica problemas. Se identificou o problema, a gente quer saber qual a origem daqueles problemas. Então foi formulada a hipótese sobre as tradições acríticas. O que é uma tradição? O que é uma crítica? Dentro da universidade, a crítica não é opinião, né? Normalmente as pessoas não gostam muito de crítica, porque o outro está emitindo uma opinião, uma observação particular. Crítica, quando a gente está dentro de uma universidade, ela significa que a gente levantou um conhecimento sobre aquele assunto, conhecimento sólido, cruzou esse conhecimento com informações que vieram da realidade através de dados que possam ser verificados, e a partir daí tira-se uma conclusão. Então isso é uma crítica. Quando se faz uma pesquisa de mestrado e doutorado, a gente está fazendo um trabalho crítico. O resultado é uma crítica a algo. Isso não quer dizer, não precisa ser positivo nem negativo. Ela é crítica porque está mostrando uma realidade intelectual de uma determinada área, está mostrando o retrato de uma realidade física que foi colhida através de observação, de entrevista, de questionários, do que seja, né? Foi pego, né, diretamente do acontecimento e cruzado com alguma história, com conceitos, com teorias. Tá? O que é uma tradição acrítica? A tradição acrítica é aquela que não passa pela pesquisa, é aquela que está fundamentada basicamente na opinião. Quando a gente ouve, às vezes, né, a nossa mãe ou o pai, né, falando alguma coisa, e a gente fala, você está me criticando. A crítica, essa tradição acrítica dentro do design, é do mesmo nível dessa tradição que às vezes a gente ouve os nossos pais falando, ou que mesmo a gente fala em relação a um colega ou uma determinada situação. Meramente uma opinião. E isso vai virando uma tradição. Por quê? Porque você tem uma geração que fala aquilo, passa para a geração seguinte, para os alunos, vários daqueles alunos se tornam professores, passam para aqueles outros alunos que se tornam professores, que passam para outros, viram uma tradição. E essa tradição, ela fica incrustada dentro da universidade e nas empresas e nos escritórios. O sono lá está bom. Bom, a gente encontrou quatro dimensões dessa tradição. Primeiro, espontaneísmo, reprodutivismo, pseudo-ativismo e constitucionalismo. Então, 4 palavras que a gente teve que inventar para sintetizar o que a gente achava. Espontaneísmo. Então, espontaneísmo é saber espontâneo, comum, habitual, ordinário, do cotidiano, ingênuo, contemplativo, pré-científico, enfim, os que integram o chamado senso comum. Opinião sem fundamentação teórica. Por exemplo, nós somos muito criativos. Né? Isso é um típico do espontaneísmo. Eu não levo muito jeito para animador de auditório, não vou tentar fazer uma brincadeira aqui, mas eu vou precisar que vocês me ajudem. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: qual a cor desse papel? Aí vocês vão falar, branco. Eu vou perguntar assim, qual a cor dessa luminária? Vocês vão falar branco. Qual a cor desse fundo? Branco. Qual a cor desse outro papel? Branco. Qual a cor desse envelope? Branco. Vamos fazer? 10 segundos. Tá?
Então vamos lá. Qual a cor desse papel? Não, tem que falar com vontade. Qual a cor desse papel? Qual a cor desse envelope? Qual a cor desse envelope? Vamos lá, me ajuda. Qual a cor daquilo ali? Branco. Qual a cor desse fundo? Qual a cor desse papel? Qual a cor daquilo ali? Qual a cor desse envelope? Qual a cor desse envelope? Qual a cor desse envelope? Agora responde rápido. O que a vaca bebe? Leite. Isso é espontaneísmo. A gente vai entrando numa onda, né? E a gente começa a repetir comportamentos, a gente repete atitudes, repete roupas, é o espontaneísmo. A gente é muito espontâneo, mas não é um espontâneo que vai lá de dentro original, é um espontâneo da repetição. Então a gente fala, nós somos muito criativos, e de fato o que a gente está fazendo, a gente está repetindo alguma coisa. Então esse cuidado, a gente identifica essa tradição acrítica quando a gente presta atenção através de uma reflexão crítica, ou seja, lendo e tendo instrumentos de observação e aplicando aquilo na prática de alguma maneira. O reprodutivismo. O reprodutivismo é uma palavra que vem da pedagogia, tá? Típico do pensamento reprodutivo, opõe-se ao pensamento produtivo, refere-se à representação de conteúdo da consciência, memorizado sem ulterior elaboração. Reprodução de currículo, de postura, de conduta de sala de aula, de livros. Uma frase do Chacrinha, né? No Brasil, nada que se cria, tudo se copia. O reprodutivismo ele é observado, não só no design, mas na área de uma maneira geral, quando a gente pega, está escrito no livro, então se está escrito no livro é verdadeiro. Eu estava no escritório, o fulano trabalhava daquele jeito, eu reproduzo o que ele estava fazendo, então vai dar certo. Então isso é o reprodutivismo. Não há um momento de reflexão. Tá? Então, na pedagogia se estuda muito essa conduta e métodos de superação disso que acontece na educação de uma maneira geral. Pseudo-ativismo. É um falso ativismo, privilegia a prática, o fazer, a manualidade em detrimento da reflexão científica. Ação sem reflexão crítica. Então, algumas frases, né? O importante é botar a mão na massa. A prática é o que importa. Design se faz fazendo. São 3 frases, exemplos aqui, que a gente encontrou. Bom, o que é o ativismo? Quando eu comecei a estudar, eu vi assim, que o Gropius, lá na Bauhaus, ele falou que o design era ativista. Depois, em Hume, o Maldonato disse que o design era ativista, mas que essa era uma pedagogia ultrapassada. E eu fui encontrando vários autores falando sobre isso. E eu falei, mas que raio de ativismo? O que eles querem dizer com ativismo? Aí descobri que existe uma pedagogia chamada pedagogia ativa, que ela se originou com um filósofo norte-americano chamado John Dewey, que foi o responsável pelo desenvolvimento ou raciocínio metodológico da tecnologia que fez com que os Estados Unidos dessem a volta por cima quando a União Soviética começou a ultrapassar em termos de tecnologia, mandando homem à Lua, não sei o quê. Então, Kennedy recuperou a filosofia do Dewey, fez com que isso fosse implantado nas escolas e foi aí que os Estados Unidos deu a volta por cima. Tá? No Brasil, tem um educador chamado Anísio Teixeira, ele foi aluno do Dewey, trouxe para o Brasil e criou a Escola Nova. Né? Da mesma maneira que o John Dewey, nos Estados Unidos, ele foi rejeitado porque era considerado comunista. E aí ele foi na União Soviética e ele foi rejeitado lá porque diziam que era espião da CIA. Mas ele estava, no fundo, querendo entender como é que era essa questão da aprendizagem. E criou uma escola chamada Escola Ativa. A Escola Ativa consiste em pegar conhecimento científico e testar em situação prática. E ele trabalhava com crianças de 4 a 14 anos. Que conhecimento é esse que ele trabalhava com crianças com 4 anos? A água ferve. Ferve a 100 graus. Mas por que ela ferve? Isso virava uma questão filosófica, mas a criança ia lá, botava água para testar, pensava sobre aquilo, refletia sobre aquilo, então ele tentava trazer a filosofia para a prática. E a partir daí foi assim, o que a gente faz com a água que ferve então? Qual a utilidade de uma água que ferve? E começava a refletir com as crianças sobre isso. E esse foi o trabalho que ele fez. O Anísio Teixeira foi a mesma coisa, ele começou a trazer as ideias de John Dewey,
foi considerado comunista, foi exilado lá no interior da Bahia, depois recuperado, chamaram ele de volta, ele virou presidente da CAPES e hoje tem o Instituto Anísio Teixeira, o INEP, né, que é quem hoje faz avaliação nos cursos de nível superior no Brasil. Bom, isso é o por que pseudo-ativismo? Porque no design ainda tem muito isso, dizer assim, não, o design ele é ativista, ele é importante botar a mão na massa, importante é o fazer. Não, é importante fazer, é botar a mão na massa, mas isso não desvincula do pensar, né? Não desvincula. Eu tenho uma aula que eu dava na PUC, cheguei a dar uma aula de modelos, e aí quando eu assumi a disciplina, a primeira coisa que eu fiz foi pegar alguns artigos, né? Levei esses artigos para os alunos, e deixa eu marcar o tempo aqui para não me perder. Está dentro? Levei os artigos para estudar com os alunos, e eles saíram de lá, foram 3 alunos, foram reclamar com o diretor, que era o Alfredo Jefferson, de que eu estava dando artigos para eles lerem, que eu ia dar prova de conteúdo. Foram lá reclamar. E aí o Alfredo botou, depois veio rindo, falou assim, eles foram lá reclamar, botei para correr. Porque havia uma determinação na época, foi na época que a gente estava começando com os congressos, e tinha uma determinação que era que os alunos deveriam ler. Por quê? Para que não ficasse só na prática. Então, a prática importa, contanto que tenha um subsídio de teoria. Por quê? Para que o professor e aquele conteúdo possam ser contestados, que a palavra do professor não seja a última. Ele falou, mas o aluno pode ler e perguntar, mas por que isso é assim se tem um outro autor que diz outra coisa? Então, ele tem que ir lá. Por que ele vai fazer isso? Porque isso aí faz com que o conhecimento avance, para que vocês avancem no teu conhecimento e tenham uma formação melhor. Esse é o princípio básico, o ativismo. Consuetudinarismo. Eu levei um tempão para decorar, conseguir falar essa palavra sem dobrar a língua, né, sem quebrar a língua. Ela é uma palavra que vem do direito e da antropologia. Direito não escrito, fundado no uso, costume e prática, baseado no processo de transmissão oral do conhecimento, próprio da sociedade pré-científica, não refutável. Design não é escritor, design é arte, portanto, design não escreve. O que é uma grande cascata. Eu, quando fiz minha pesquisa, eu descobri que praticamente todos os artistas bons que tinham destaques, eu fui estudar o trabalho deles, escreviam e estudavam muito. Escreviam e faziam pesquisas sistemáticas. E vários que davam aula na área de design falaram assim, olha só, eu separo bem o que é arte e o que é tecnologia, o que é design. Quando eu trabalho com design, eu estou fazendo uma coisa, quando eu estou trabalhando com arte, é outra coisa. Não dá para misturar. Então, fazia essa distinção. Tá? Mas o básico no consuetudinarismo é a transmissão oral. O que é a transmissão oral? Vai passando, vai transmitir, vai falar, olha, esse projeto se faz assim, você tem que fazer dessa maneira, o conhecimento é esse, e vai transmitindo através da palavra. Mas não tem estudo por trás, não tem um referencial bibliográfico para que se possa recorrer e comparar com aquilo que está sendo dito. Essa aqui só para um quebra-gelo aí para vocês. A área do design é uma área de pesquisa. Acho que eu vou ler aqui, porque lá de trás vocês não vão conseguir, né? Que aqui é o Calvin, né? Você já deve ter uma ideia. E aqui, você já teve uma ideia para o seu projeto? Não, estou aguardando uma inspiração. Não se pode abrir a criatividade como uma torneira. Você tem que estar no pique certo. E que pique é esse? Pânico de último minuto. Que é mais ou menos o que acontece, né? Vocês começam arrastando o período, aí chega no final, vem aquele pânico e aí começa a virar de noite. Aí chega assim, pô, professor, virei a noite aí. Pô, estou em 3 dias sem dormir. Eu estou em 3 dias sem dormir porque eu não trabalhou no início. Não está contando vantagem nenhuma, né? Como é que a gente faz para que esse desespero seja evitado? Trabalhando o quê? Com uma metodologia consistente. Como é que a gente vai saber se a metodologia é consistente ou se não é consistente? Que ela tenha sido testada. E como é que a gente sabe se ela foi testada? Através da pesquisa, não tem jeito. São pessoas que vão a campo, aí vão estudar a metodologia que estão sendo usada nos escritórios, com a metodologia que estão sendo ensinada nas universidades, com a metodologia que as pessoas utilizam quando são freelancers, e vão refazendo as metodologias disponíveis, vão disponibilizando, as pessoas vão fazendo, outros pesquisadores vêm, fazem novas pesquisas e vai dando continuidade.
Assim, a metodologia ela vai sendo verificada ano a ano através de pesquisas. A importância de se fazer pesquisas ininterruptas sobre metodologias. Então, pode passar, por favor. Tem uma frase do Dalai Lama que ele fala assim: a ignorância é o apego à concepção errônea dos fatos. Então, ele diz que tem 3 tipos de ignorância. Primeira ignorância, a ignorância de ignorar. Então, quando a gente diz, eu não sei isso, não sei aquilo. Por exemplo, eu não sei nada de física quântica. Né? Sou ignorante de física quântica. Acho que deve ter um outro aqui que curioso que deve saber, né? Mas, em geral, as pessoas não sabem, somos ignorantes. Existe a ignorância, que é a falta de educação, né? Então, fulano é ignorante. Então, fulano é grosso, é estúpido, né? Fulano é ignorante. Existe a ignorância quando a gente tem uma interpretação errônea. A gente pega algo que é falso, entende aquilo como verdadeiro e caminha pela vida carregando aquela coisa falsa como se ela fosse verdadeira. Tradição acrítica é exatamente isso. A gente pega uma interpretação equivocada de um fato, de uma situação, toma aquilo como verdadeiro e vai levando. São as 4 tradições que eu acabei de apresentar. Essa é uma frase do Nelson Rodrigues, né? A propaganda faz você comprar o que não quer e o que não precisa com dinheiro que não tem. Que mostra basicamente isso. O cara vende uma imagem, né? A propaganda faz muito, vende uma imagem de algo que não corresponde àquilo que você quer, mas a gente acaba acreditando e se endivida, né? Isso todo dia tem nos jornais, tem histórias, percentuais de pessoas que caem nessa. Então, o que fazer para superar as tradições? Produção de conhecimento e capacitação dos professores e dos profissionais de design. Por que dos profissionais? Eu vi uma pesquisa do Centro de Pesquisa da Petrobras, o CEMPES. Então, no CEMPES, eles têm, na época que eu li a pesquisa, eles estavam com 3.000 profissionais contratados. Dos 3.000, tinha aproximadamente 700 com mestrados e mais 300 que, além do mestrado, tinham doutorado, ou seja, 1.000 com pós-graduação. Desses, não chegava a 10 profissionais que eram professores. Ou seja, tinha praticamente 100% dos pesquisadores com mestrado e doutorados, lá na Petrobras, Centro de Pesquisa da Petrobras, simplesmente trabalhando como profissional. Eles não estavam preocupados com a aula, eles estavam preocupados em fazer pesquisa. Então, as empresas sabem disso. 5. Uma outra coisa, vínculo da graduação com a pós-graduação. Fundamental. Interdependência entre ensino e pesquisa. Não tem como desvincular isso. Então, como promover a... Não, isso já foi, né? Então, vamos lá. Como promover criação e participação em congressos, simpósios, fóruns de design em áreas afins, produção e divulgação de conhecimentos, livros, papers, artigos e revistas, mestrados, doutorados, lato sensu em design. Pode apertar mais uma vez só. Isso aqui é um quadro rápido, né, desde aqui da Bauhaus até hoje. Né? Então, a gente tem aqui, em 1928, a primeira biblioteca que começou a ser criada, nem chegou a ser criada totalmente. Aqui são as 3 escolas que surgem mais ou menos nesse período aqui de 60, início da década de 60. Aqui a primeira pesquisa, porque não se sabia nada a respeito do design, né? Tem uma professora chamada Geraldina Witter, que ela fez uma pesquisa, identificou 19 cursos, onde eles estavam, uma pesquisa uma pesquisa fantástica. Isso aqui é uma lista, provavelmente está faltando muita coisa para entrar aqui, né? Mas a gente tem a Revista Estudos em Design, 1993, Revista Arte e Design, 98, Revista Design da Informação, 2004, Congresso P&D, 94, CIPED, 2002, Ergo Design e USHC, 2000, Design da Informação, 2007. Aí tem os mestrados, 94 a 2013, surgem 16 mestrados, hoje temos 8 doutorados. A editora 2AB, que é uma editora voltada para a produção de livros de design, e a Rio Books, que foi um pessoal que foi parceiro esse tempo todo, que a gente tem que agradecer muito, né?
Isso aqui é só um gráfico assim, simples, mostrando como a produção, até uma determinada época, ela foi muito pequena. E a partir de 1993, foi que a história começou a mudar. Inclusive, aqui, aproveitar, né, agradecer historicamente ao professor Marcos Braga, que foi um batalhador de primeira hora. Quando a gente começou o congresso, a gente começou em 1994, o primeiro congresso foi aqui em São Paulo. Começamos a revista Estudos em Design, e foi o primeiro mestrado, que foi lá na PUC, né? E o Marcos Braga foi um incansável, apesar de eu participar bastante, não cheguei a 10% do que o Marcos, o Belmonte e algumas pessoas fizeram, de realmente carregar congresso e revista nas costas, e se hoje continua existindo, se deve muito ao professor Marcos. É um mérito que tem que ser reconhecido. Mas, então, a história mudou toda a partir daqui. No momento que a gente falou, vamos, né, liderado por Ana Maria de Moraes, que foi quem lançou essa ideia e segurou essa onda, foi realmente uma líder, né? A gente criou o congresso e aí, a partir daí, começaram a surgir uma quantidade muito grande de conhecimento, de produção, e realmente a gente começou a ter uma visão mais crítica a respeito da nossa própria profissão e o que a gente tem que aprender para transformar isso em uma coisa melhor. Isso aqui é um resumozinho também do que a gente viu, que é o modelo projeto como espinha dorsal. Então, a gente tem um exemplo aqui, 8 períodos de projeto e as matérias de apoio. Esse é um modelo clássico, né? O modelo que a gente conseguiu tirar a partir da pesquisa é esse aqui, que é o projeto integrado. Ou seja, a gente tem os projetos, mas não existe nem professor de projeto como pessoa central, e nem a disciplina como central. O que é central é o aluno e o projeto que ele está fazendo. Todos os professores estão voltados para que aquele aluno tenha o melhor desempenho naquele período. Então, essa é uma ideia de projeto integrado que realmente ela é revolucionária. Foi testada em algumas instituições, é difícil, é muito difícil de implantar, mas funciona muito bem porque ajuda a avançar. Então, essa é uma frase que eu falei do Anísio Teixeira, né, que a universidade é ciência, nacionalismo, é pesquisa e nacionalismo. A universidade não é só transmissora de cultura do passado, mas elaboradora da cultura do presente, por fim, a grande produtora de conhecimento e saber. Isso é a universidade. Paulo Freire, não existe ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Não tem, quando a gente começa a pensar sobre isso, não tem como desvincular. Bom, é isso. Muito obrigado. Boa noite.